Os tempos eram outros e nada fáceis, mas um homem, um alvinopolense de nome José Divino, fez com que a sua profissão se tornasse um empreendimento que dura gerações. Estou falando de uma família que vou denominar aqui de Família Padaria Globo, tendo à frente do empreendimento sendo iniciada com o senhor José Divino e a dona Judite, os pais de toda uma geração que veio de lá para cá. Eles dominam a arte da fabricação de pães há mais de 50 anos, ainda na cidade de Alvinópolis, depois migrando para João Monlevade e transformaram essa arte num excelente negócio, num negócio familiar de sucesso. Nós vamos conhecer nesse vídeo um pouco da história do senhor Divino, da dona Judite e sua família, que vieram trazendo toda essa tradição familiar para o ramo de padarias aqui na cidade de João Monlevade, oriunda ainda da cidade de Alvinópolis. Mas quem vai nos contar melhor essa história é um dos filhos do seu Divino e dona Judite, o Marcílio. E essa história já começou bem antes. Ela começou lá na década de 50, assim como o Marcílio vai mostrar para vocês, que através da padaria São Sebastião, lá em Alvinópolis, e em 1963 vieram para João Monlevade, se mudaram para João Monlevade e adquiriram a padaria Alvorada, que depois deixaram a sociedade com o irmão do seu Divino e constituíram a Padaria Globo no ano de 1970 e ela está aí hoje, sempre crescendo, sempre desenvolvendo aqui na cidade de João Monlevade, na Avenida Getúlio Vargas, e a cidade toda conhece esse empreendimento de sucesso, esse empreendimento familiar. O Marcílio então vai nos contar essa história. Acompanhe aí com a gente. Me chamo Marcílio de Carvalho, sou um dos proprietários da Padaria Globo. Tem mais 4 irmãos, né? Também comigo tocamos padaria. O Márcio, Marcilene, os 3, eu, Márcio e Marcilene, tocamos diretamente. Mauro e Marlene fica mais por fora. Começamos aqui em 1970, né, vindos de Alvinópolis. Meu pai empreendeu na cidade aqui em 1963. Então, em 1963, ele iniciou aqui em João Monlevade, adquiriu na época a padaria Alvorada, que era do pessoal do Lulu, antigo Lulu, aqui em Monlevade. Trouxe o meu tio Caetano e os dois juntos fundaram, deram continuidade à padaria Alvorada. Isso aí transcorreu até 1967. Desfizeram a sociedade e meu pai optou em trabalhar na possibilidade de criar um negócio só dele, já que ele anteriormente tinha um negócio, uma padaria em Alvinópolis, chamava-se Padaria São Sebastião. Então, em 1970, ele inaugurou aqui a Padaria Globo, e hoje está mais ou menos quase na mesma área que ela começou. Ela era aqui próximo ao lado do terreno que onde ela hoje está funcionando. Meus pais, meu pai José Divino de Carvalho, minha mãe Judite do Nascimento Carvalho, naturais de Alvinópolis. Meu pai nasceu em 24, minha mãe em 28. E naquele tempo Alvinópolis também é uma cidade pequena, dependendo muito da fábrica, né? Mascarenhas em Alvinópolis. Minha mãe chegou a trabalhar na fábrica de menina, mas eram pessoas assim muito simples, né? Meus avós tinham roça, alguma coisa nesse sentido, então eles trabalhavam na roça mesmo, na lida mesmo com roça. E meu avô tinha hotel, uma determinada época da vida dele, e meus avós paternos vieram de Acaiaca para Monlevade, para Alvinópolis, digo. E aí
começaram a desenvolver lá. E meu pai, já mais adulto, né, iniciou a trajetória lá com a padaria São Sebastião. E tiveram uma infância assim, com muita dificuldade, a própria adolescência, né? Ambos não estudaram quase nada. Naquela época era muito difícil, né? Os pais exigiam muito dos filhos, né, para estar junto. E aí o estudo era segundo, terceiro plano mesmo. Então, e geralmente muitos irmãos, mas a ideia parece que era para todo mundo trabalhar, né? A ideia era mais ou menos para ir para, mesmo com muita gente, com mais gente também para trabalhar, melhoraria ali talvez o sustento, né? A ideia parece que era por aí. Você trabalhava na roça, aquela coisa toda. Voltando a Alvinópolis, onde meu pai e minha mãe empreenderam na padaria São Sebastião, no ano de 51 a 52. E trabalharam os dois, né, muito tempo. E eu sou o quarto filho de 6 irmãos. Eu tive um irmão que foi o segundo irmão falecido na época aqui em João Levade. Então, devido a isso até foi um dos motivos que o pai resolveu vir para Monlevade, pela carência de Alvinópolis com hospital, uma série de coisas. Pra você ter uma ideia, meu irmão faleceu com gastroenterite, que hoje é uma coisa fácil, né? Naquele tempo era uma coisa fatal. Então ele faleceu com 12 anos, em 61. Aí, 61, não digo não, acho que foi 62. Então o pai resolveu vir para Monlevade, que já era uma cidade quase emancipada, estava naquela ainda dependência de Piracicaba, né? Mas já com um desenvolvimento melhor. E viemos para Monlevade em 63. Já em 70, depois da inauguração da Alvorada, o desfecho, nós viemos, moramos aqui em Monlevade desde essa época, 63, e moramos em casa alugada, lá no bairro, hoje é o bairro Novo Horizonte, era próximo lá da padaria Alvorada, e lá se deu a infância, né? A minha, dos meus irmãos, né? E padaria, todo mundo, desde novo, já vai aprendendo alguma coisa, tá ali sempre coisa para ser feita. Tiveram 15 netos, eu tenho 2 filhos, um casal de filhos, né? Tenho 4 netos e já tenho uma bisneta. Minha irmã Marcilene, que é a caçula, tem 2 filhos. O Márcio, meu irmão, que trabalha aqui junto na padaria, ele tem 4 filhos e tem, me parece que uns 3 netos. Não, digo 3 não, ele tem uns 6 netos. A minha irmã Marlene também teve 3 filhos e tem 5 netos também. Meu outro irmão, Mauro, tem 4 filhos e um neto. Mas na parte de infância nossa, era carrinho de rolimã nas ruas, descendo morro, jogando bola nos campinhos que ainda tinha em Monlevade, né? Hoje praticamente nós não temos esse espaço para os filhos nossos, para os netos. Mas, então foi uma infância tranquila, graças a Deus, muito tranquila. E meus pais, né, sempre assim, muitos trabalhadores mesmo, padaria é um negócio que sempre era o que
gostava de fazer, e a gente, os mais novos filhos, por exemplo, ia de cabeça mesmo, porque era uma coisa que todo mundo gostava de fazer, era uma coisa prazerosa. Monlevade, por exemplo, é uma cidade realmente que já era evoluída para a época, porém ainda com o córrego todo aberto, né? Sem avenida, sem asfalto, sem nada. Uma rua, né? A Getúlio Vargas ainda não chamava assim, mas era uma rua grande, com algumas casas, e a Celora, na verdade a Companhia Siderúrgica já existia na cidade, né? A Belgo Mineira, e todo mundo era em cima daquilo, né? Belgo Mineira e tal. E a necessidade de padaria era grande, tanto que a padaria Alvorada, quando empreitamos aqui em 63, meu pai, né, meu tio, tinha um desmanche de fabricação de pão muito grande, né? Uma coisa fabulosa, era coisa de 70 sacos de trigo de 50 quilos, né? Era coisa, para aquele tempo era uma doideira, aqui no Lavado só tinha o gel lá embaixo na Bel. Então, o internato em Mariana, e as moças, né, geralmente os pais sempre preocupavam muito com as mulheres, com as meninas, e tinha na época o internato. Nós éramos uma mulher e os outros 4 filhos homens. A última, a caçula, veio uma mulher também, mas já aqui em Monlevade, e aí os tempos eram outros, né? Em 1970 a coisa já era um pouco diferente, e aí não teve esse detalhe do internato, que a gente revendo a história, a gente fica assim um pouco surpreso, né? Pô, por que daquilo e tal, internato e tal, mas era para quê talvez? Para facilitar um pouco do trabalho dos pais, né? Eu acredito que era mais ou menos por aí, e dar uma educação com a filha moça e tal. Então é mais ou menos por aí essa parte de família, né? De adolescente, depois estudar aqui no Monlevade, estudava aqui no Esprisco, estudei no Papini, vim também estudar no Papini, que era a escola estadual anexo naquela época, né? Então a parte de educação minha foi gerada nisso aí. Na época de esporte era a CM que tinha, era o Real, eu gostava muito de futebol, e enquanto em Monlevade ajudei a criar aqui o Carneirinhos Futebol Clube, uma história à parte que eu tenho, e fomos formando, né, muitas amizades aqui, e a cidade foi crescendo, a gente foi crescendo junto com a cidade, na verdade, né. Na minha adolescência estudei fora, né, estudei na Escola Técnica Federal em Belo Horizonte, sou formado em curso técnico de estradas, mas já muito ligado à padaria, desde o nascimento praticamente, então muito envolvido com a padaria Globo, e aí estudei, formei, mas sempre buscando, de um jeito ou do outro, sempre buscava, no final, estar mais próximo, né, do pessoal da empresa. Fim de semana todo eu estava sempre em Monlevade, por causa de futebol, gostava muito, automaticamente lidando com o comércio. Lógico, com meus irmãos aqui apoiando e trabalhando diretamente aqui. Já tivemos outros investimentos na cidade, mas a Padaria Globo sempre foi o foco maior nosso. Nós em Monlevade, na área comercial, por exemplo, nós somos também proprietários aqui da Globo Lanchonete, o Divino Lanche, que é uma propriedade nossa na BR, aqui 381, que hoje está alugado, mas já com outra finalidade, né? E isso aí, o Divino Lanche foi até em homenagem ao meu pai, né, José Divino, em vida, né, nós fizemos isso em vida, e foi uma propriedade, uma atividade comercial que nós tivemos, e com ele em vida. Hoje aqui na padaria nós temos aqui, em breve a gente vai mostrar isso, né? Nós temos um quadrozinho com a imagem do meu pai e da minha mãe, da inauguração, né? Já mais em fim de vida deles, porém, uma homenagem que nós prestamos a eles aqui na cidade, né?
E a Padaria Globo, hoje, ela também já foi aí honrada com várias premiações dos 100 melhores, né? Na cidade, é um evento que acontece na cidade. A Padaria Globo sempre teve presente com essa premiação, né? Desde a primeira edição dos 100 melhores, a Padaria Globo ostenta como a melhor padaria da cidade, né? Isso aí nos gratifica muito, né? Uma satisfação que a gente tem, e a gente realmente procura trabalhar com um padrão de qualidade que a gente tenta manter, né, ao longo dos anos, desde fundação aí, procurando alterar alguns produtos, mas mantendo o padrão sempre ali no nível mais alto possível, né, de qualidade, né? É uma coisa que nós estamos mantendo. Na realidade, assim, a única, talvez que fica um pouco, que a gente tem assim, um pouco frustrado, é que a próxima geração nós não temos um posicionamento sobre a próxima geração. Então, isso é talvez uma falha que a gente tem que assumir, que nós não conseguimos inicialmente conseguir ter uma próxima geração na padaria. Isso aí é uma coisa que nós ainda estamos tentando ver como é que nós vamos trabalhar isso aí para frente. Quando começou a Padaria Globo, situada basicamente onde ela é hoje, você começava assim, e aí? Você não tinha muito, você não tinha cliente. Os clientes tinham dia que você começava naquela dificuldade, chegava um, chegava outro. Então a dificuldade do início muito grande. Aí meu pai teve a ideia de lançar balaeiros pela cidade, com a venda do pão no balaio. Era o balaio das esteiras de bambu. E aqui foi engrenando, e graças a Deus a coisa foi acontecendo. E o balaeiro era aquela coisa de confiança mesmo. Você deixava o pão normalmente no embornal, numa sacola, e começou a vender vale de pão para a pessoa da casa, a população, ter o acesso ao pão. Aquilo comprava na hora do pagamento, saía o pagamento da pessoa, a pessoa comprava tantos vales de pão, e aí ia dando para atender durante a semana, durante o mês, e num trabalho totalmente de confiança, porque aquilo ia deixando do lado de fora, às vezes, da residência da pessoa, e ia ficando lá no embornal, uma sacolinha que normalmente era de pano naquela época ainda. Nós tivemos em alguns bairros pessoas assim que nos ajudaram muito naquele início, que eram os barzinhos, que também revendiam o pão, e tudo era possível naquela época, mas foi isso que nos deu o impulso para a Padaria Globo chegar onde chegou hoje. Começou desse trabalho, que era realmente um trabalho de formiguinha mesmo, um trabalho de boca a boca. E nós temos uma lembrança de vários balaeiros aí. Meu tio Carlinhos, na época, trabalhou muitos anos com a gente, foi um dos primeiros, um dos pioneiros nessa lida de balaeiros ali. E depois nós tivemos ele mais com a gente, fazendo essa distribuição do atendimento aos balaeiros. Trabalhou muitos anos com a gente aqui na padaria. Nós tivemos aqui no início também da padaria, 73, 72, como a mão de obra também era muito escassa e difícil, meu pai também optou em trazer de Alvinópolis, da roça, alguns primos nossos, da família Cota, para dentro de casa. Meu pai, ele montou aqui alguns alojamentos no próprio terreno nosso aqui, e assim veio trazendo alguns primos meus, eram os mais velhos, né? E aquele completou 18 anos, completava 15 anos, meu pai já conversava com os meus tios, e trazia para Monlevade, ia estudar aqui em Monlevade, e trabalhava aqui, começou a trabalhar de padeiro, de ajudante, de próprios balaeiros. Então foi dando a eles uma iniciativa. E como todos eles
foram dando certo na área de padaria. A verdade é que daí a pouco foi criando aqui a padaria Santa Rita, com o Toninho, meu primo, o Zé Carlos também, que veio da época até da Alvorada já, foi permanecendo na Alvorada. O Zé Carlos depois fundou a padaria Ideal aqui em Monlevade. Depois do Zé Carlos, o Zé Carlos passou para filhos dele, para irmãos dele também. Nós tivemos aqui em Monlevade também a Tapajós, que era meu primo também, o Dimas, o João Bosco, o Jesus, o Tiãozinho, que estiveram nessa padaria. Posteriormente, o Dimas foi para Piracicaba, a padaria lá em Piracicaba. Então, alguns já são falecidos, né? Mas a verdade é que a grande parte desses primos nossos, pai, meu tio, na Alvorada mesmo, começaram a trazer para cá e todos eles acabaram. Eu acho que realmente não teve um deles também que não trabalhou na padaria. E aí a maioria deles tocaram por ramo de padaria, né? Igual eu citei algumas, né? Santa Rita, Tapajós, Ideal, lá em Piracicaba, eu não estou bem o nome da padaria que o Dimas também fundou lá, acho que é São Miguel. Então, e na época de Monlevade, depois da padaria Globo, veio para Monlevade o Zé Monteiro, a padaria da Vila Tanque, aí já foi criando. O Monlevade, até um determinado período, eram menos estabelecimentos. Hoje, atualmente, dos anos 90, 80 para cá, realmente a área também tomou um rumo diferente, né? Aí já são tradicional em Monlevade. Hoje tem realmente a Alvorada, a Globo, a Santa Rita, já tivemos a padaria Engrenagem e outros, né, que passaram aqui. Nascemos dentro de uma padaria, fomos criados dentro do balaio de padaria, e a verdade é que só a parte mais nova, né, a parte nossa, de filhos nossos, é que poucos aderiram a essa coisa. Talvez até, sei lá, por nós mesmos, mais preocupados em querer, quem sabe, que eles fossem um médico, um engenheiro e etc. Aí a gente abriu mão disso. Talvez um erro nosso, né? Porque nós tivemos a vivência lá de pai e mãe querer a gente perto ali e dentro do negócio. E nós não fizemos talvez não tivemos esse objetivo de criar os filhos nossos dentro do mercado, dentro da área. Os filhos nossos, normalmente, assim, aqueles que tinham uma certa tendência, sempre aprendiam alguma coisa na padaria de coisa. Outros já foram mais para a área do comércio. E o comércio é aquilo, né? Nem todos nós conseguimos dar um deslanche na área comercial, né? Desde a época do meu pai, que sempre estava com a mão na massa mesmo, e criando as coisas. Ele criou muita coisa do que nós temos no processo de padaria. Ele realmente criou mesmo, com pouco estudo, mas com muita prática e com muita determinação, muito carinho, muito amor no que sempre fez ali, sabe? Então eu acho que padaria, para mim, por exemplo, o que marca muito na padaria hoje, que eu sempre me baseio, é isso aí. É uma coisa que você consegue aprender. Você tem que ter a vontade de aprender, mas você tem que realmente ser determinado a querer aprender, porque é uma coisa que a gente sempre procurou fazer e sempre você vai fazer na vida toda, porque realmente você gosta de fazer. Você faz realmente com amor aquilo ali, sabe? É uma profissão que realmente você faz porque você gosta. Não tem gente que fala, tem o lado econômico, financeiro, tem também, mas é uma coisa que você vive 24 horas ligado em padaria. Então, você tem aquela definição que você tem que sempre estar com a matéria-prima, com o profissional para fazer, com os equipamentos para fazer, o forno para dar o acabamento e um balcão para você distribuir o produto,
que você faz e procura realmente fazer com um padrão de qualidade e com muita determinação, com muito carinho, para você conseguir sempre um objetivo, que é sempre atender da melhor forma possível. Então eu acho que o resumo de padaria, para mim, gera nisso aí, sabe? É realmente amor mesmo por que é feito.